Começando um Brock Responde, esse novo quadro aqui do canal em que eu vou vir responder as perguntas que vocês me fazem, principalmente no Instagram. Eu acabo não respondendo porque lá você tem 1 minuto, 2 para poder responder e são assuntos complexos que se eu responder lá eu vou falar de forma muito curta e eu posso acabar não explicando ou levando ao entendimento errado. Beleza? Antes de começar o vídeo, se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço demais. Vamos lá. A pergunta que mais tem me feito ultimamente é a respeito da inteligência artificial, se ela realmente vai acabar com os empregos, com as profissões, e a gente vai ficar aí com um grande número de pessoas sem ter trabalho. E como alguém que mora em Los Angeles, que tem viajado pelos Estados Unidos, há pouco tempo atrás agora, né, 2 meses atrás eu estava na costa leste, lá na região de Nova York e Boston. No começo do ano passado eu estava para o sul dos Estados Unidos, na região da Flórida, Miami, e agora eu estou aqui em Los Angeles já faz uns 2 meses, 3 meses. Aliás, nos últimos 4 anos, todos os anos eu tenho vindo para Los Angeles. Essa vez eu estou instalado aqui porque eu pretendo ter meu filho aqui. Pretendo não, teremos nosso filho aqui porque agora ele pode nascer a qualquer momento, né? Já está no 9º mês e ele vai nascer aqui na Califórnia. E o que eu posso falar para vocês a respeito da Califórnia é aquilo que eu repito incessantemente. A gente está no país que é a maior economia do mundo e a gente está no estado que é o estado mais rico do planeta. Quando eu falo de estado, eu falo no sentido de estado de um país, né? Tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Nova York, Califórnia, Flórida, Colorado. Se a Califórnia fosse um país, a Califórnia estaria hoje entre as 5 maiores economias do mundo. Pra vocês terem noção de como é um estado rico. E aqui, se a gente juntar tanto os trabalhos de alto escalão, como nas empresas de tecnologia, para quem não sabe, aqui existe o Vale do Silício. Para quem não sabe, aqui estão instaladas as grandes empresas de tecnologia e rede social, como a Meta, que tem o Facebook, o Instagram, a Google está aqui com o Google YouTube, a Yahoo está aqui. Cara, tá tudo aqui. E essas empresas hoje, o Snapchat está aqui, essas empresas hoje, elas têm feito demissões em massa, tá? Já foram anunciadas demissões de quadros de funcionários de 10%, de 20%, de 30% e até de 40%, ou seja, até quase metade em alguns dos blocos de demissão que eles fizeram. E isso quer dizer que muitas pessoas qualificadas foram mandadas embora. E elas foram mandadas embora justamente porque a IA vem substituindo trabalhos que você antes precisava de uma pessoa fazendo. Existia o software ali, só que aquele software era operado por uma pessoa num computador ali numa sala executando aquilo. Podia ser talvez até de home office, mas enfim, havia necessidade de uma pessoa para executar aquilo ali. Hoje em dia não está mais havendo essa necessidade. Eu posso falar por mim. Eu cheguei na minha empresa no Brasil a ter 5 funcionários, tá? Então era eu trabalhando mais 5 pessoas. Depois de um tempo, caiu para 4, depois para 3, depois para 2. Hoje eu consigo fazer basicamente tudo, eu e mais uma pessoa, tá? Se eu tivesse uma situação mais favorável, talvez eu utilizasse 2, mas financeiramente para mim hoje não está fazendo sentido. E por quê? Porque grande parte dos trabalhos executáveis, eles passaram a ser automatizados pela inteligência artificial. Então você não precisa mais de uma pessoa ali, nem do tempo que demorava para poder fazer, e muitas das vezes você nem precisa pagar para ter aquilo ali, ou se você pagar um pouquinho, você tem muito daquilo ali muito mais rápido e prático. Você não precisa nem contratar às vezes um profissional para poder fazer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Durante muito tempo, um dos produtos que mais deu dinheiro para minha empresa se chamava Motion Graphic, que eram artes que elas se movimentavam, né? Aquela arte estática, né? Então era uma arte, mas era um vídeo. Ela tinha profundidade, 3D, as coisas mexiam, era uma parada bem legal. Depois vocês quiserem pesquisar, mas é aqueles flyers animados que se mexiam, giravam e tinha uma luz e tal. Eu vendia muito isso, principalmente para Estados Unidos e Europa. E eu faturava muito. Só que fazer um motion graphic era muito trabalhoso e precisava de 1 ou 2 pessoas trabalhando ali durante, às vezes, uma tarde inteira ou um dia. Só que o custo de um motion graphic era bem significativo. Era tipo... Cara, os mais caros eu já vendia $500, tá? Que daria aí uns R$2.500, sabe? Então, paga um dia de trabalho, né? Uma pessoa, para um profissional parar e para fazer. Hoje você consegue fazer isso. Antigamente você tinha que ter o pacote Adobe, tinha que saber fazer, tinha que fazer um curso para se capacitar a fazer, tinha que treinar bastante para você fazer bons motions, né? De forma profissional. Você tinha que fazer, inclusive, usar o After Effects, do Adobe, etc. Hoje em dia, com a IA, se você fizer um investimento talvez de $50, até menos, você consegue fazer um motion graphic. Então é um produto que eu não tenho mais ali para vender na minha empresa, porque não vale a pena mais eu parar para fazer ou eu pagar, ter um funcionário especialmente para poder fazer aquilo, porque o custo de operação vai ser muito mais alto do que o custo que essa pessoa vai ter para fazer uma inteligência artificial. E a inteligência artificial, por dar abundância disso no mercado,
ela dá uma prostituída no mercado, no sentido de que fica muito mais barato aqui. Então nenhuma pessoa vai querer pagar mais US$ 500. Ou pelo menos que seja 200, 300 por esse produto. Então não faz sentido. Então assim, muitas pessoas qualificadas, programadores, designers, pessoal do tráfego pago, até mesmo social media, enfim, cara, várias profissões aí, elas estão sendo demitidas. Porque hoje com a IA você consegue reduzir muito o quadro de funcionários. Hoje eu e mais uma pessoa conseguimos dar conta de o que antes era necessário há 5 anos atrás, 2020, de 5 pessoas. Tá? Então se a gente pegar 2020 para cá caiu um funcionário, quer dizer que a gente está falando de menos 20% de funcionários por ano. Aonde chegaremos quando tivermos mais 5 anos, né? Quando a gente estiver em 2030, não sei. Então, eu posso falar isso para escritórios de direito, eu posso falar isso para secretários. Hoje, por exemplo, eu tenho a Alexa que me ajuda muito, ela é quase uma secretária, né? Eu posso falar isso para uma série de coisas, cara. Então, sim, vai diminuir muito. E, cara, além desses trabalhos de qualificação, de estar sentado numa sala, no computador e ter algum tipo de conhecimento de execução, às vezes até uma universidade, além desses trabalhos estarem diminuindo muito, eu tenho visto isso aqui na Califórnia cada vez mais, né? Muitas pessoas perdendo seus empregos, o que é muito triste. Essas pessoas não estão perdendo só os empregos delas, elas estão perdendo também as profissões delas, né? Aquilo que elas estudaram, investiram, trabalharam, adquiriram experiência, formaram um currículo, hoje está deixando de existir, ou pelo menos está começando a existir muito pouco, que não vai ter espaço para todo mundo que está no mercado. Mas também, além desses trabalhos, existem os trabalhos também braçais de baixa barreira de entrada, sem alta qualificação, que também estão sendo substituídos. Hoje aqui em Los Angeles já é uma realidade, carros andando sozinhos sem motorista. Então o Uber é uma coisa que está acabando também, motoristas de aplicativo. E imagina no Brasil quantas pessoas dependem, né, de trabalho de motorista de aplicativo, como Uber 99, para poder sobreviver. Isso vai chegar no Brasil em algum momento, né? Pode demorar um pouco mais, mas vai. Aqui já é uma realidade em Los Angeles. Entregadores de iFood no Brasil também é algo que sustenta boa parte da população brasileira. Aqui hoje a gente já tem vários carrinhos automáticos, robôs, que param na porta do restaurante, você bota comida e eles levam até a pessoa. Então é algo também que tende a diminuir. Caminhão, motoristas de caminhões, cargas pesadas, interestadual. Hoje existem já caminhões comandados por satélite. Fazem viagens aqui da Califórnia para o Texas, por exemplo, sem nenhum motorista. Garçom. Hoje já existem vários, eu não estou desmerecendo, tá, gente? Eu estou falando que são empregos mais comuns, não são de, você não precisa fazer uma faculdade, um curso, ter experiência, não é algo muito elaborado, são empregos mais comuns, né, de pessoas mais humildes, que hoje também estão acabando. Então, por exemplo, garçom hoje, cara, tem vários restaurantes aqui que não tem garçom, que você simplesmente pega o negócio lá com um robozinho que vem, traz a bandeja pro teu pedido. Caixa de supermercado. A maioria dos supermercados aqui, cara, a maior quantidade de caixas são caixas automáticos. Geralmente só tem 1, 2, no máximo 3 pessoas ali atendendo, se for muito grande o restaurante. A grande maioria das pessoas hoje já passa naqueles caixas automáticos. O posto de gasolina aqui nos Estados Unidos, já falei pra vocês há muito tempo, que vocês já sabem, não tem frentista, tá? Você bota a sua própria gasolina. E só tá crescendo. E conforme isso cresce, o maior número de pessoas está ficando desempregada. Enquanto isso, a maior parte do dinheiro está saindo das mãos das pessoas que trabalhavam, que eram seres humanos que precisavam executar trabalhos, e indo para essas empresas de tecnologia e de inteligência artificial. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da minha empresa de marketing digital. Se antes eu pagava um salário para 5 pessoas, tá? Hoje eu pago só para uma, tá? E esse que eu pagava para as 4 é mais dinheiro que sobra para mim, é menos serviço que eu tenho para prestar também para as pessoas, porque elas conseguem ter alta execução de vários serviços. Mas eu pago o ChatGPT, que era uma coisa que eu não pagava, eu pago a Cloud, que é algo que eu não pagava, e eu pago outras automações de IA e de recursos que otimizam o meu trabalho, que trabalham para mim. Então eu compro uma Alexa, então é dinheiro que está indo para a OpenAI, dinheiro que está indo para a Cloud. Eu não sei se o nome da empresa da Cloud é o mesmo nome da Cloud, mas é uma empresa grande de inteligência artificial. O meu dinheiro está indo hoje para CapCut, que é um programa que eu uso muito. Ele vai para Adobe, evidentemente, mas aí para Adobe eu não conto porque já ia. Era uma empresa que você tinha que executar as coisas ali no software. Enfim, é basicamente isso, galera. Então, vocês podem se preparar que sim, a gente vai viver nos próximos tempos uma grande diminuição do quadro de empregos, vai ficar faltando trabalho e o dinheiro vai se concentrar muito na mão dessas grandes empresas. Já está, na verdade, né? Se você olhar hoje o capital que essas empresas têm, é absurdo. E elas falam em relações financeiras entre elas, fazendo que o dinheiro passe de uma para outra, num ciclo. Quase que no que seria uma bolha econômica, né? E há uma discussão hoje se ela pode estourar ou não.
a gente tem que esperar para ver, não é o foco desse vídeo, eu posso falar sobre isso em outro vídeo, mas eu acho que hoje vocês devem imaginar que muita coisa que funcionou para os nossos pais e para as pessoas mais antigas, mais velhas que você, talvez não funcione para você. E como vai estar o mundo daqui a 5, 10 anos pode ser muito diferente do que ele está hoje. Então pense muito antes de fazer um curso, uma faculdade, aquela ideia de medicina, direito e engenharia, talvez não seja tão óbvia quanto já foi um dia. Infelizmente hoje, muitos atendimentos aqui nos Estados Unidos e inclusive na Ásia, né, onde eles são mais receptivos, a Coreia, por exemplo, estão sendo feitos em diagnóstico por máquinas de inteligência artificial. Então, a ideia do clínico geral também está caindo por terra. Então, a medicina também está diminuindo o quadro de funcionários. Até mesmo a medicina. Diagnóstico, exames, tudo está sendo realizado por máquinas de inteligências artificiais. Então, pensem em trabalhos que sejam mais manuais daqui para frente, que vai demorar um pouco mais. Aquele que una o manual, mas com a incapacidade de um robô ir entrar e fazer instantaneamente. Então, eu acreditaria em profissões como enfermagem, eu acreditaria hoje em profissões como eletricista, mecânico de carros, eu acreditaria em profissões como encanador, eu acreditaria hoje em profissões como... Nesse sentido do que eu tô falando, eu não vou ficar aqui tentando puxar tanta coisa agora, mas é esse tipo de coisa que eu tô trazendo para vocês. Algo que você precisa se especializar, mas que dificilmente um robô vai poder fazer nos próximos 5, 10 anos. Principalmente se você tá no Brasil. Eu acho que esse é o caminho hoje pra gente se preparar e fugir um pouco dessa mudança aí, sem que a gente fique sem trabalho, tá? Tem que conversar sobre isso, tem que falar. Tem gente que não gosta, mas é uma realidade. E agora as coisas mudam muito mais rápido, de um ano pro outro, tudo pode mudar, né? Então, fiquem ligados aí. Eu vou dar um exemplo de um outro trabalho que eu faço hoje, tour com turistas. Você ir no aeroporto, pegar as pessoas, guardar as malas, botar elas no carro, ou pegar no hotel, levar para passear, mostrar os lugares para elas, né? Levar elas e buscar com segurança, já tá no esquema de onde vai comer, de onde vai parar, para que a pessoa possa usufruir de um dia de turismo ali sem ter o menor dor de cabeça. Isso já demanda alguém para estar ali executando. É algo que a gente faz na Turismo em Los Angeles. Então, é uma das coisas que ainda funciona. Mas, por exemplo, ser uma agência de turismo, eu não acho que seja algo que funcione mais hoje em dia. Sendo eu formado em turismo, eu posso falar isso com propriedade. No pós-pandemia, inclusive, eu tenho artigos científicos escritos e o meu próprio trabalho de conclusão de curso foi sobre o novo mercado do turismo, né? Com as redes sociais, com a internet e tudo mais. Eu fiz bem em 2019 ali, né? Pouco antes da pandemia, depois eu fiz um novo em 2020, na pandemia. E, cara, agora é diferente. A pessoa entra na internet, ela compra a passagem dela, ela compra o hotel dela, ela monta o pacote dela, ela faz a troca cambial no aplicativo, ela não precisa mais de um intermediário. Então, essa questão de agenciar turismo hoje, talvez não faça tanto sentido, vai ser um mercado bem enxuto para casos mais específicos e elitizados. Mas ser um guia turístico é algo que ainda dá muito resultado. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Esse aqui foi o Brock Responde. Vou voltar em mais vídeos para falar sobre outros assuntos que vocês me perguntam bastante. E não dá para falar em um minuto.